Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Innovation Festival 2022 da Fast Company. Eu sou o Rodrigo Terra, sou sócio e diretor de estratégia e negócios da Monkin, que é parceira de conteúdo da Fast Company nesse festival. Estou aqui hoje com uma história muito legal, com uma pessoa muito legal, que é a Renata. A Renata é responsável pelos produtos digitais da Globo. E eu queria que você se apresentasse, por favor, e depois a gente segue com a nossa história aqui. Vamos lá, Rodrigo, que responsabilidade. Não sei se tão legal assim, mas enfim, prazer, eu sou Renata. Eu sou responsável pelos produtos publicitários digitais da Globo. Estou nessa jornada aí de ajudar a Globo a fazer essa transformação digital de MediaTek, trazendo ali toda uma pensata de inovação e do que a gente acha que vai ser o futuro da publicidade digital. Legal. Muito prazer. Prazer. Bom, vamos lá. Eu estou nessa estrada há muito tempo. Eu já fui cliente, já fui agência, já fui produtora de conteúdo e hoje eu tenho a minha agência que tem uma pegada de entender a audiência, depois entender o assunto e depois o formato. É um modelo diferente do que era no passado. E você está há bastante tempo, 15? Um pouquinho mais. 15 anos na Globo, um pouquinho mais. E você viveu essa história inteira, né? Da televisão como praticamente o único meio de comunicação, a fragmentação da audiência acontecendo ao longo do tempo, a chegada da internet, dos meios e por aí vai. Queria que você falasse um pouco, não precisa ir tão longe, mas a transformação que vem acontecendo nesse tempo e como vocês estão se preparando e preparados para esse novo momento. Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou jornalista de formação, né? Quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu tinha muito aquele desejo de trabalhar na redação mesmo de jornalismo e foi assim que eu entrei na Globo, né? Então, passei 10 anos da minha vida na redação, 10 felizes anos da minha vida na redação. Fiz de tudo um pouco lá, só não fui repórter, porque eu sou um pouco tímida, mas fui produtora, editora, trabalhei em todos os jornais. E assim, acho que depois de 10 anos, né, eu era editora do Jornal Nacional na época e me surgiu uma oportunidade de migrar para essa área digital. Né? Eu tinha acabado de fazer um mestrado muito focado em digital e uma dessas coincidências do universo, a Globo estava remodelando uma área de mídias digitais, né? Isso em 2013, que era uma área pequena na época. Né? A Globo já tinha produtos digitais muito grandiosos naquela época, né? Então, assim, o G1 já existia, né? Como líder ali da categoria de jornalismo, o GE também. Mas, assim, acho que naquele momento a empresa olhou para o universo digital e pensou assim, acho que a gente precisa de um olhar um pouco mais focado para pensar a estratégia do universo digital como um todo. Então, eu fui convidada, fiz a migração para essa área. Na época, cheia de frio na barriga, né, falando, meu Deus, não vou sair daqui da redação, que era um ambiente que eu já dominava, mas era aquela correria de sempre, né, assim, a redação, embora você domine, você nunca domina, porque todo dia começa tudo de novo, né, deu tudo certo no dia anterior, mas aí é como se você fosse uma eterna foca, que a gente chama assim, um eterno novato todos os dias. Então eu migrei para a área digital, né? Assim, acho que na época a gente começou a olhar o que eram as tendências do mundo digital ali naquele 2013. O Brasil estava sofrendo uma enorme revolução mobile naquela época também, então assim, foi a chegada dos celulares, então tinha muita coisa acontecendo do ponto de vista de efervescência também, de mudança do comportamento do usuário. Então, na época, a gente começou a estudar algumas tendências. Eu me lembro, a gente olhou segunda tela, né? Falava-se muito de segunda tela naquela época. E a gente acabou se deparando com essa questão do streaming. Né? Netflix era um recém-chegado no Brasil também. Né? Já estava grande no mercado americano, mas tinha começado a fazer a sua expansão internacional. Tinha elegido o Brasil aí como um dos principais mercados internacionais e cresceu muito rapidamente aqui no Brasil também, porque o brasileiro ama a tecnologia e não pode ver uma novidade. Que já adere. E a gente então começou a discutir esse mundo do streaming, foi quando nasceu a ideia do Globoplay. Né? Então esse é um time que começou a pensar o Globoplay. Era um time muito pequeno na época, né? Engraçado que quando a gente olha para trás é um time que se mantém coeso até hoje, né? Assim,
Naquela época a liderança era do Eric Bretas, que hoje lidera, né, toda a parte digitais e canais pagos da Globo. Eu tinha como para a Tereza Pena, que hoje é a head do Globoplay, né, a diretora do Globoplay, quem responde pelo desenvolvimento do Globoplay. E a gente ali era um time de umas 6 pessoas embarcando nesse mundo do streaming. A gente brinca que a gente naquela época não tinha noção do tamanho que isso ia virar, e ainda bem, né? Claro. Porque acho que se a gente tivesse noção do que isso ia se transformar, talvez a gente tivesse ficado um pouco amedrontado ali naquela época. Mas então, assim, a gente focou muito no Globoplay, né? Criamos o Globoplay. O Globoplay nasceu em 3 de novembro de 2015. E trabalhamos no desenvolvimento disso desde então, né? E aí acho que assim, nesse processo todo a gente teve todo um amadurecimento do mercado digital, né? Do mundo do streaming. Acho que a Globo acompanhou isso. A Globo teve uma recente mudança muito grande, né? Que foi todo o processo aí de uma só Globo, que foi a fusão de todas as empresas e o desenho dessa nova estratégia de uma jornada de uma empresa MediaTek. Isso aconteceu em 2019. Né? E aí, nessa virada, eu também continuei ali à frente dos produtos digitais, então aí já olhando mais num olhar de portfólio. Então, desde 2019, eu era head de portfólio e performance, né? Então eu olhava ali um pouco do desenvolvimento dos produtos digitais da Globo no âmbito de portfólio, e tinha também junto comigo ali toda uma área de dados e BI, que eu brinco que desde que eu era editora, as matérias que eu mais gostava de editar era PIB. Eu sou uma jornalista diferente que gosta de números também. E nos últimos 6 meses, na verdade, né, a Manzar, que é a nossa diretora de publicidade, negócios integrados em publicidade, me convidou para fazer essa migração para o mundo da publicidade. Eu brinquei, né? Falei, olha, acho que você está completamente louca, eu não sou publicitária, eu sou jornalista de formação, digamos assim. Ela falou, não, mas acho que a gente aqui está numa grande transformação também do negócio de publicidade. Talvez o seu olhar de não publicidade possa ajudar, né? Porque eu acho que agora a gente está num mundo em que a gente precisa realmente olhar para o consumidor, né? Assim, acho que a publicidade, a gente quer começar uma jornada de criar conexão entre a publicidade e o consumidor. E ela falou, você conhece bastante dos produtos digitais, está sempre de olho na jornada do consumidor, então como é que a gente consegue trazer esse olhar também para criar esses pontos de conexão? E aqui estou, então, assim, na verdade é isso, eu já estou na Globo há bastante tempo, mas eu sinto como se fossem muitas jornadas diferentes, né, ao longo dessas últimas décadas. Eu me reinventei e estou fazendo muitas coisas diferentes, e a empresa é muito diferente também, né? Sim, ela está numa jornada de uma transformação muito grande, e eu acho que eu pude ver, como você falou, várias Globos ao longo desse período. Você citaria para a gente um exemplo de um projeto recente que você fez? Então, assim, nesse mundo da publicidade, né, a gente vem trabalhando muito essa parte dos novos formatos não intrusivos, né? Então, eu abracei muito essa jornada de, vamos olhar esses pontos de conexão, né? A Globo já vinha trabalhando muito isso com o DAI, que é o Dynamic Ad Insertion, né, que é, na verdade, essa junção do linear com o digital. Ou seja, esse é um mundo em que, se você está assistindo o linear, né, aí o que é o linear? Ou seja, o sinal aberto da TV Globo ou o sinal da TV fechada, né, dos canais da TV fechada, Sport TV, Multishow, GNT, dentro do Globoplay. O break, né, ou seja, o intervalo comercial, ele já é dentro do digital totalmente segmentado, então a gente acha que esse é o melhor dos dois mundos, porque você une ali, né, todo o alcance e a consolidação que você já tem do linear com as possibilidades do digital, né, ou seja, a possibilidade de segmentação, a possibilidade da gente conseguir fazer ali um anúncio que seja específico para um cluster, além de todas as métricas e de tudo mais. E mais recentemente, acho que o Pause Ads, né, que foi uma coisa que a gente lançou agora em agosto, que é justamente isso, né? Isso, eu contei um pouquinho aqui no festival, de onde surgiu isso. Surgiu muito desse olhar, da gente perceber que nesse mundo on demand, o usuário tem um conforto de pausar e ele faz uso desse conforto, né? E aí a gente, quando olhou a quantidade de pauses, a gente falou, meu Deus do céu, as pessoas pausam muito o conteúdo.
E num primeiro momento a gente olhou e falou, putz, será que isso pode gerar um problema de engajamento, né? Porque será que a pessoa vê o conteúdo picotado? Depois a gente falou, não, bom, já que o usuário tem controle, né? Ele está fazendo isso da melhor experiência, ele escolheu fazer isso. Então, e aí a gente começou a gente teve uma ideia, poxa, se a gente colocasse uma publicidade nesse momento? Porque eu não estou inserindo nada, né? Não estou interrompendo a experiência do usuário, Sim. mas tem um momento de conexão ali, porque ele para e olha para a tela para ter certeza de que deu pause, e quando ele volta, ele também volta, olha para a tela antes de dar play, né, de volta. Então, aquele pareceu um momento muito propício e eu acho que foi uma escolha muito acertada, né? Assim, a gente, enfim, lançou o produto recentemente, ainda estamos numa fase de rollout, né? Mas o que a gente tem visto são resultados muito bacanas, né? Tanto do ponto de vista de quando a gente conversa com o usuário para entender se ele ficou incomodado com aquela nova posição de publicidade, e a gente teve feedbacks muito positivos do usuário, quanto também de resultados de performance para a marca, né? Então, eu acho que é um pouco dessa jornada que a gente quer trilhar, né? Como é que a gente olha ali o que o consumidor está fazendo e a gente acha pontos literalmente de conexão para que a gente consiga inserir ali a publicidade respeitando muito dessa jornada. Aprendeu a jornada e o conhecimento que o digital traz para você, buscar oportunidades não intrusivas e fazer essa conexão que a gente sempre sonhou, de falar, cara, quando eu paro para ver publicidade, eu paro para ver publicidade. Eu acho que tem um aprendizado que a gente vai precisar ter, que é um pouco de segurar a nossa ansiedade e literalmente colocar a jornada no centro. Eu me lembro que quando a gente lançou o Pause Ads, a primeira pergunta que eu tive internamente, né, e também externo de clientes vai ter vídeo? Porque o CPM de vídeo é maior e a gente, né, assim, eu adoraria poder rodar um vídeo. Eu falei, gente, não vai ter vídeo. O usuário deu pause. Ele não quer ele não quer nada tocando naquele momento, né? Seja lá porque a gente não sabe por que ele deu pause, né? Ele pode ter dado pause porque ele precisou sair, ele pode ter dado pausa porque ele está num ambiente em que ele não poderia estar assistindo aquele vídeo, ele está assistindo, né, em que ele precisou que o vídeo fosse pausado. Então, assim, faz parte da jornada a gente não botar outro vídeo para tocar no momento em que ele deu pause. Claro. Né? Mas, assim, contando, assim, parece muito óbvio, mas é claro que, assim, às vezes a gente tem uma ansiedade, porque, nossa, a publicidade em vídeo vale mais, nossa, porque em vídeo eu tenho muito mais potencialidade de entregar uma peça criativa mais bacana do que eu entregar em display, né? Então, assim, acho que essa é uma jornada também nossa ali, que a gente começa a trilhar, gente que eu digo marcas, plataformas, né? Ou seja, todo mundo que está envolvido nessa cadeia de publicidade, que é de segurar um pouquinho a ansiedade e falar assim, não, vamos respeitar o consumidor, porque sim, se a gente conseguir achar esses pontos de conexão, a gente vai ser mais eficiente e ele vai aceitar a publicidade da melhor forma e a gente vai conseguir criar essa conexão. A gente vai achar outros pontos para tocar vídeo também, não é que a publicidade em vídeo vai acabar, mas assim, não precisa ser nessa jornada, nesse ponto aqui. Né? Então, eu acho que esse é um aprendizado que a gente vai ter que também ali de segurar a nossa ansiedade. Sim. Eu acho que o ser humano profissional tem uma necessidade de jogar a bola de segurança. Então, se dá certo no YouTube, se dá certo no Instagram, se dá certo no TikTok, fala, não, vídeo é o novo, e você apresenta um formato absolutamente adequado, inteligente, colocado num momento novo, apresentando inovação, o ser humano vai falar assim, pega o que está dando certo e coloca ali. Exatamente, mas o que está dando certo em outro lugar pode ser que não esteja dando certo nesse lugar, né? Então, assim, acho que a gente está num momento de muita provocação, né? Justamente assim, de trazer um pouco de questionamento, né? Para o que hoje está dando certo, né? Mas é isso, o que está dando certo hoje não é o que deu certo no passado, né? E certamente não é o que dará certo no futuro, né? Por uma série de coisas, né? Acho que a gente tem uma mudança geracional, né? A gente tem avanços tecnológicos que vão trazer mudanças importantes, já estão trazendo, né? Mudanças importantes na forma como o usuário consome conteúdo, na forma como o usuário se relaciona com as plataformas, né? E isso não tem como isso não trazer mudança também na publicidade, né? Assim, é impossível, né? Eu acho que se a gente quiser replicar os mesmos modelos, a gente vai estar tentando colocar ali um elefante numa caixinha de fósforo, né? Então, a gente precisa realmente também achar.
E isso, acho que vai fazer parte desse processo também, a gente se despir um pouco das nossas convicções, né? Para que a gente esteja ali com a cabeça e a mente bem aberta de criar novas coisas, literalmente, né? Nem que isso, às vezes, possa às vezes, parecer uma volta ao passado. Mas não é exatamente uma volta ao passado, né? Assim, as coisas são cíclicas mesmo, mas acho que quando elas sempre voltam diferentes, né? Existe uma inspiração, mas elas voltam muito com alguma inovação, né? A gente brincou quando eu idos lá de 2019, quando a gente estava fazendo essa fusão, já estava olhando algumas tendências, a gente olhou também muito para podcast, né? E aí as pessoas falam, meu Deus, não é possível que o futuro seja podcast, a gente está voltando a falar de rádio, mas isso é rádio, sim, né? Mas não é rádio, né? Não é exatamente rádio, né? Assim, é você ter o controle, é você escolher, é você poder dar download, é você falar offline, são você outras não tem grade, coisas. Né? Não tem, então, assim, é áudio, e rádio também era áudio, mas assim, entre o rádio e o podcast tem uma série de inovações que trouxe também uma mudança grande no comportamento do usuário. O usuário não consome podcast hoje como ele consumia rádio, embora o meio seja áudio também, né? Sim, sim. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas são cíclicas, mas elas sempre, quando elas voltam, digamos assim, elas voltam ali com um verniz de inovação que já fazem elas não serem a mesma coisa. Então, também eu acho que a gente não pode ter medo de olhar para coisas que supostamente ficaram obsoletas, porque elas podem... Isso pode ser a inovação do futuro, né? Isso pode ser justamente a novidade. Uma última pergunta, talvez. A gente vê os creators com muita força hoje no mercado, que são originalmente, e dificilmente mudarão, digitais. Então, tem gente que fala de finanças melhor que um banco, tem gente que fala de saúde melhor que não vou falar que um médico, mas que gera informação. E eu vejo um movimento, principalmente no BBB, de levar essa audiência, levar essa propriedade, essa personalidade para dentro de programas na televisão, na grade, mas também com uma troca frenética do Twitter e das plataformas da Globo e do veículo. Isso é uma tendência que vai seguir. Como é que está essa experiência e que caminho você acha que isso vai tomar? Porque também pode ser publicidade. Você pode pegar alguma coisa de publicidade dali, aproveitando as duas plataformas que são o Creator e o veículo. Então, o que eu acho, Rodrigo? Assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Digamos assim. Então, assim, quem é creator quer fazer novela e Jade Picon tá aí para não me deixar mentir, sim, né? Sim. Assim, ela, enfim, já tinha aí uma vida muito bem sucedida dentro desse mundo de creator de redes sociais, digamos assim. E tá aí fazendo a novela das 9, muito feliz, né? Assim, não sou eu que estou dizendo, ela que vem repetindo isso. E também quem é um artista de televisão, vamos chamar assim, né? Quem é um ator, atriz de formação, né? Se aqui, sei lá, isso ainda cabe, mas vamos lá, só para a gente conseguir identificar, também já sentiu a pressão de ser grande nas redes sociais, né? Então, sim, assim, hoje em dia não basta só você fazer sucesso na TV ou numa série ou no streaming, né? Você também precisa ser grande na rede social. Então, assim, eu acho que essas duas coisas vão se misturar, né? Eu acho que o BBB trouxe isso, e eu acho que o grande sucesso dessas últimas edições do BBB é porque ele trouxe isso com muita clareza e muita transparência, né? Assim, esses dois mundos, não sei se eles são exatamente dois mundos muito separados, né? Eles podem ser exatamente dois mundos que habitam a mesma casa, sim, né? Claro. Assim, são dois mundos, né? Assim, o que eles têm em comum são, no final das contas, pessoas muito talentosas, né? Com um enorme dom de se comunicar, perfeito, né? Alguns através da interpretação, da arte, outros não necessariamente ali com uma formação, mas como você falou, né? Assim, com uma clareza para chegar no público, para criar conexão, com um carisma, uma empatia, né? Assim, ou seja, no final das contas a gente está sempre falando de comunicação, né? Assim, porque seja através da arte, ou seja de uma novela, de uma série, de uma atuação que você está fazendo, né? Seja na rede social, e aí na rede social pode ser você falando, você de pessoa física, ou você criando um personagem, porque também hoje o que a gente vê são muitos personagens de creators, assim, em algum momento, o sucesso vem da conexão que você consegue ter com a audiência, né?
E isso, no final das contas, tem um nome, é conteúdo, né? Ou seja, se o seu conteúdo é bom, né? Seja ele qual for, seja ele de creator, seja ele de... E eu acho que as plataformas, elas vão ficar também cada vez mais fluidas, né? Sim, Ou sim. seja, você tem as duas linguagens falando, né? Então, você tem claramente a linguagem de creator também influenciando o que a gente chama ali do conteúdo profissional, digamos assim, né? Mas também é inegável que assim não há uma negação completa do conteúdo profissional, né? Sim, claro. Não, o creator também ele quer uma boa luz, né? Ele quer fazer uma edição bacana, ele gosta de uma sonorização bem feita, ele sabe que aquilo ali agrega, né? É uma direção legal, né? São empresas, né? Exatamente, ele sabe que aquilo ali agrega, ele também quer se profissionalizar, né? Não é assim, acho que existia ali um mito de não, você liga a câmera do seu celular, faz uma selfie e vambora. Não é bem assim, a gente sabe que não é, né? E que quanto mais o creator vai fazendo sucesso também, mais profissional ele vai ficando, né? De equipes que vão suportando, né? Existe todo um equipamentos também, ou seja, tem uma profissionalização do processo. Porque, no final das contas, o que o usuário quer ver é um conteúdo bem feito, né? Então, eu acho que pode ser... Voltamos ali àquela máxima de que o conteúdo é rei, mas eu acho que, por enquanto, a gente não tem nada que diga o contrário. Eu acho que o conteúdo é rei, sim. Ele é um conteúdo que, hoje em dia, é mais acessível, no sentido de... A tecnologia trouxe uma democratização do que antes era muito caro do ponto de vista de transmissão, equipamentos e tudo mais. Então, ele é mais acessível. Os talentos surgem de outros lugares. Eles não precisam ficar ali engargalados numa fila, né, que a gente tinha antigamente, que era você precisava passar num teste para estar numa TV ou em algum outro lugar. Isso é bom, né? Assim, pra gente, como usuário, é bom porque você encontra mais talento e mais conteúdo bom. O conteúdo vai ser sempre rei. Eu acho que mudou um pouco o protagonismo para o gerador de conteúdo ou para o artista que tem uma personalidade, e o meio, de certa forma, fragmentou e perde um pouco de relevância, mas a junção dos dois, a personalidade com a produção de conteúdo bem feita, no meio certo, faz a receita de sucesso para o conteúdo ser cada vez mais rei. Eu acho que essa coisa da relevância também é o seguinte, né? No final das contas, com essa profusão de possibilidades, também, quando você consegue uma audiência, você tem certeza que aquela audiência está interessada em você, né? Então, hoje a audiência, ela é uma audiência mais verdadeira, digamos assim. Sim. Porque, afinal de contas, ela tem tanta coisa para fazer e tanta coisa para consumir, que se ela escolheu consumir você, é porque ela realmente viu valor e tem conexão, né? Então, assim... Aí a gente entra numa discussão muito do que é relevância, né? Assim, a relevância é só tamanho, é só alcance? Talvez não, talvez a relevância tenha ficado maior, né? Porque, sim, você fragmentou, mas, ao mesmo tempo, quando você cria aquela conexão é uma conexão mais profunda, eu acho. Show. Estamos caminhando para o final, infelizmente. Esse assunto é incrível, eu adoro, eu poderia ficar dias aqui. Tem uma surpresa, perguntas de sopetão, rápidas. Eu queria 2 dicas da Renata. Pode ser profissional, pessoal, para uma pessoa que está conhecendo agora. Então, por exemplo, nós conhecemos agora. Rodrigo, cara, você tem que ser assim, você tem que fazer assado. Freestyle. Nossa! E assim, uma dica de cara, né? Eu brinco, sei lá, será? Conselho bom pode ser de graça? Vamos lá. Assim, eu acho que assim... Você tem que se conectar com pessoas, também no trabalho, né? Assim, hoje isso é claro que assim o que você faz é muito importante, né? Mas a gente vive num mundo, eu acho, cada vez mais conectado também. E você está cada vez mais dentro da vida das pessoas, até profissionalmente falando, né? Assim, antigamente a gente ia para o escritório, você tinha uma hora para entrar, uma hora para sair. Hoje em dia, você acorda trabalhando, dorme trabalhando, e pode ter uma flexibilização no meio do dia, né? Então, assim, eu acho que nessa jornada mais fluida de trabalho que a gente está tendo, né? A gente teve uma conexão maior. Então, a flexibilidade, ela é boa,
mas ela traz também algumas responsabilidades. Claro. Então, no final das contas, eu acho que você também precisa criar uma conexão além do trabalho profissional, porque você tá dentro da vida da pessoa, você está no celular da pessoa, eventualmente você está em momentos muito íntimos dela, né? Então, assim, como é que você assume essa responsabilidade? E eu acho que a partir dessa conexão, né, assim, acho que se você assumir essa responsabilidade de entender que você é mais do que só um parceiro profissional, né, de que você também tem responsabilidades sobre a forma como você influencia na vida da outra pessoa, Claro. eu acho que isso cria muita inspiração, né? E eu acho que isso faz com que as pessoas consigam trabalhar mais conectadas e o resultado no trabalho vem, porque se elas estão mais conectadas, elas se comunicam melhor, elas entendem melhor o propósito do que elas estão fazendo juntas, né? E o resultado vem de forma mais fácil, eu acho. Sim. E a segunda? A segunda, desculpa, era... Segunda dica. Segunda dica? É mais difícil. Que a primeira vem... Gente, assim, além de bebam muita água e usem filtro solar, eu tenho brincado assim, eu acho que assim, achem algo que vocês sejam apaixonados e não precisa ser no trabalho, né? Hoje em dia, hoje assim, quando eu olho para minha equipe, eu estou com uma equipe super recente, né? Eu quero muito saber assim, o que você gosta de fazer, né? Assim, o que te faz feliz além disso que a gente está fazendo aqui? Porque isso consome muito, muito do nosso tempo, né? E acho que a gente tem uma pressão atualmente de, nossa, você tem que amar o que você faz. Mas você não ama todo dia, né? Então, aquilo gera uma culpa que você fala, meu Deus, hoje eu estou odiando o que eu estou fazendo, eu tive uma reunião péssima, eu quero ir para casa, não aguento mais. Não quero... Às vezes você acorda e fala, meu Deus, não queria, hoje eu queria que hoje fosse sábado. E tá tudo bem, eu acho que faz parte, né? Mas eu acho que para você não botar muita pressão na vida profissional, digamos assim, e até para você ser bem sucedido e trazer um pouco de leveza, eu acho que a gente tem que achar um hobby. Hoje, assim, pode parecer uma dica antiga, mas assim, ache um hobby, ache algo que você gosta de fazer além da sua vida profissional, né? Porque eu acho que a gente vai ter momentos na vida profissional em que a gente tem dúvida, putz, eu estou bem, será que eu estou bem? A gente tem altos e baixos, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está. Puxa, será que eu devo fazer essa mudança? A mudança vai trazer muito na minha vida. E eu acho que aquele hobby, às vezes olhar para aquele hobby te conecta com quem você é, além daquele momento que você está vivendo profissionalmente. Então, se reencontrar ajuda a gente até a tomar as decisões. Então, assim, usem filtro solar, como já dizia Pedro Bial, bebam bastante água e eu acho que encontrem um hobby que vocês gostem de fazer. Acho que é meio isso. Incrível. Renata, muito obrigado. Obrigada a vocês. O papo foi incrível mesmo. Obrigada, gente. E queria te agradecer em nome da Fast Company, em nome da Monk, dizer que a porta está sempre aberta e que essa história continue por muito tempo. Parabéns. Eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição. Obrigada, Obrigado. beijo.